Oi, minha gente, mais um vídeo aqui no canal, nesta quarta-feira de Champions. Vou focar nos resultados dos italianos que jogaram hoje. A Internazionale enfrentou a Real Sociedad fora de casa e empatou numa noite trágica do Inzaghi. E também tivemos o Napoli vencendo o Braga fora de casa numa noite que, para mim, trouxe algumas certezas, digamos assim, que não são boas. Então fica aí para acompanhar. Tivemos ainda um louco Bayern de Munique vencendo o United por 4-3, mas esta partida era a minha terceira tela. Eu postei até uma foto no meu Instagram, porque eu tava com 3 telas para assistir as partidas desta quarta, mas o meu foco eram os italianos e a depender de como acontecesse o jogo, eu focaria em um mais, e foi o que aconteceu com o jogo da Internazionale, que eu vou analisar aqui um pouquinho para vocês. Antes de começar, peço que vocês se inscrevam no canal. Muita gente ainda assiste aos vídeos, mas não se inscreve, não custa nada. Curte também o vídeo, que eu sei que você vai curtir, eu sei que me ajuda pra caramba, então peço essa gentileza. E também deixa nos comentários se vocês acertaram nos palpites, se vocês imaginavam os jogos assim, e eu vou comentar e ler, responder tudo pra vocês, tá? Seguinte, no início da temporada, quando saíram os grupos, eu coloquei a Internazionale como a primeira força desse grupo e a segunda vaga, para mim, ficaria entre Real Sociedad e Benfica, e eu coloquei num pitaco, num palpite que a gente faz um pouco de futurologia, a Real Sociedad passando e não o Benfica, apesar do Benfica ter feito uma grandíssima temporada passada. O Benfica, inclusive, perdeu na rodada, então a gente tem os resultados mais na linha do que eu tinha imaginado, mas apenas uma primeira rodada. A Internazionale empatou com Real Sociedad, mas olha, a sensação que eu tive é que foram 53 jogos diferentes da Inter dentro de um único jogo, o que é muito ruim, e ainda mais considerando que a Inter não ganhou, porque não é que a Inter teve várias formas de ganhar, não, a Inter teve várias formas de se complicar. Foi um início já muito estranho. O Inzaghi colocou uma escalação com 5 jogadores diferentes dos jogadores que estiveram no Clássico, né, que venceram o Milan por 5-1, e que é a base da Inter, e que é a Inter que a gente imagina como a ideal, né, foi a Inter perfeita no Clássico, praticamente. E aí o Inzaghi decide mudar 5 jogadores. Eu entendo que ele faça alguma mudança, porque é uma semana depois de um clássico, então alguns jogadores poderiam estar um pouco mais cansados. Enfim, a Inter teve uma sequência, né, importante de 3 jogos no campeonato italiano, e veio data FIFA, alguns jogadores viajando para distâncias longas, então eu entendo que ele fizesse algumas modificações, mas ele mudou a estrutura do time, ele tirou os pilares do time, a única mudança que ele precisava ter feito era do Çalhanoğlu, que saiu por lesão, então ele tinha que colocar alguém no lugar do Çalhanoğlu, senão todas as outras ele fez por opção. Então ele começou com o De Vrij e o Pavard no lugar do Acerbi e do Darmian, colocou o Asllani no lugar do Çalhanoğlu, esse único que ele precisava realmente fazer, ainda que não fosse essa escolha, né? Pensei muito no Fratesi, ele escolheu o Asllani. O Carlos Augusto, brasileiro, inclusive emprestado do Monza, no lugar do Di Marco, que é um dos pilares desse time. E o Arnautovic no lugar do Thuram, que é outro jogador que a gente tem falado aqui, o quanto que tem sido importante nessa Internazionale. Eu achei que ele fosse demorar mais para render, não necessariamente para encaixar, porque obviamente ele tem um perfil parecido com os jogadores que saíram. Eu acho, inclusive, que ele em termos de características, ele até que é uma mistura do Dzeko com o Lukaku. Então, de encaixe, não parecia ser um problema, mas eu achei que ele fosse demorar mais para render. E não foi o que aconteceu. E aí o Inzaghi tira todos esses jogadores e me coloca em campo, diante de, na minha opinião, o time que vai brigar de fato pela vaga de classificação para as oitavas de final, fora de casa. Então, para mim, é o jogo mais difícil dessa fase de grupos. Para mim, seria esse, tá? Óbvio que o jogo fora de casa contra o Benfica também é complicado, mas na minha avaliação, neste momento, seria mais complicado jogar contra a Real Sociedad, que é inclusive um tipo de jogo e um time em especial que a Inter não conhece, não tem, né, ainda parâmetro, diferente do Benfica, que a Inter já venceu há pouco tempo e que eu acho que perdeu muita força para essa temporada.
Então, pra mim não faz sentido o Inzaghi ter feito essas mudanças, ele tirar os pilares do time diante desse jogo, ainda mais considerando que no próximo final de semana a Inter vai enfrentar o Empoli, que acabou de perder de 7-0 para Roma. Cara, poupa esses caras, gira o time no final de semana, não na estreia da Liga dos Campeões, onde muitos dos caras estão estreando na Inter contra a Real Sociedade fora de casa. Então, assim, foi um desastre de início de jogo. Primeiro, a sensação é que a Inter não tinha entrado em campo, e aí a Real Sociedade faz um gol logo no início. Tô até aqui aberta as estatísticas, com 4 minutos. E depois a sensação é que a Inter entrou em campo, mas estava completamente perdida. E o Inzaghi demorou a mudar. Ele, obviamente, demorou a reconhecer que tinha feito uma belíssima bosta ali nas escolhas. E quando ele muda, eu ainda achei que ele fez mudanças que não voltaram a Inter para o que ela conhece, e sim colocaram a Inter num terceiro modo, que era um modo que a Inter também não tinha jogado ainda. Ele coloca o Di Marco em campo, mas ele coloca o Di Marco como zagueiro, ele deixa o Carlos Augusto, que inclusive a parte final do jogo ele faz uma boa partida, tira o Mkhitaryan e coloca o Alexis Sanches, assim... Enfim, o Inzaghi pra mim tava completamente perdido, fez um caos, e aí, já no fim do jogo, a Inter empata com Lautaro Martinez aos 87 minutos. Pra mim foi uma Inter que saiu absolutamente no lucro, o Lautaro Martinez salvou o time, eles, se eu não me engano, são 6 gols agora, até anotei aqui também para dar a informação pra vocês, 6 gols em 5 partidas e ainda tem 2 assistências, se eu não me engano. Salvou a Inter de um resultado desastroso, mas mais do que ser um empate ruim, pensando em ser a primeira força do grupo, foi uma Inter completamente perdida em campo. Assim, eu não entendi, tô me repetindo aqui, mas assim, não compreendi as opções do Inzaghi, realmente, assim, não fazem sentido. Individualmente, falando especificamente, o Bastoni, sim, não estava em campo, né? Enfim, o primeiro gol sai num absurdo erro dele. Barella fez uma péssima partida. Ele levou um cartão vermelho, o VAR tirou, isso aí até tá correto, mas não anulou a partida péssima que ele fez. O Arnautovic, que entrou no lugar do Thuram, foi muito mal, impedido o tempo inteiro. Foi assim... um pequeno desastre, tá? Esse início da Internazionale e algumas atuações individuais realmente muito ruins. Então, uma Inter que o Inzaghi precisa entender que, veja bem, ou eu tento entender aqui outras opções de variar essa Internazionale em outros momentos, ou teremos um problema se o Inzaghi achar que dá para fazer isso, porque não dá. Nota positiva para Sommer, hein? Fez ótima partida. Inclusive, o torcedor da Internazionale que estava chorando pela saída do Onana, neste momento está o quê? Sorrindo. Porque o Sommer salvou a Inter, inclusive, de levar mais gols. E o Onana, não só hoje, né? Não faz bom início de temporada. Então, a Inter, para mim, saiu no lucro. E a gente precisa entender se o Inzaghi tá doidão e vai continuar doidão, ou se ele vai voltar, né, uns passinhos atrás, resolver a casinha, como a Inter estava jogando durante a temporada. A Inter, até essa partida agora, a gente estava 100% com 5-1 no Clássico. Líder do campeonato italiano com apenas um gol sofrido. Então, assim, Inzaghi, dá uma segurada aí na loucura, porque essa Inter tem perspectiva de não chegar na final, mas de ser protagonista na Europa, de voltar a brigar pelas fases finais. Depende do sorteio, mas umas quartas de final é muito real, eu acho muito provável não, muito possível para essa Inter. Então o Inzaghi precisa rever aí as opções que ele fez. Eu separei aqui, assim como eu fiz na partida de ontem fiz análise da vitória do PSG, do empate do Milan. Se você não assistiu ainda, corre para assistir. Eu falei das estatísticas, então vou pegar um pouquinho aqui de novo, só para a gente manter uma certa tradição nesses vídeos pós-jogo. A Internazionale teve um pouquinho mais de posse de bola, 55. A Inter teve 5
chutes a gol contra 13 da Real Sociedad. Então, realmente, teve menos chances. Obviamente, a gente viu isso pelo jogo. E o Sommer fez 4 defesas, enquanto pela Real Sociedad, nenhuma defesa. Teve apenas, obviamente, o gol do Lautaro Martínez, mas a gente não teve outras chances de gol com defesa. Então, sobre a Internacional, é isso. Vamos ver como que o Inzaghi vai administrar essa questão da escalação na Internacional junto com o Campeonato Italiano. No próximo final de semana enfrenta o Empoli, como eu falei para vocês, que está... É um time muito fraco, então essa Inter precisa... não precisa não, né? Poderia folgar alguns jogadores nessa partida, mas preferiu fazer aparentemente no jogo contra a Real Sociedad. O próximo confronto da Inter é contra o Benfica em casa, tá? Vamos então para a análise do Napoli. Eu acabei focando muito mais no jogo da Inter do que no jogo do Napoli, porque o jogo da Inter parecia menos direcionado, com um roteiro menos provável do que o do Napoli. O Napoli venceu o Braga fora de casa por 2-1, com um gol primeiro de Di Lorenzo no finzinho do segundo tempo, mais uma grande temporada do Di Lorenzo, ainda curta, mas mais uma vez muito bem, o capitão do Napoli. Depois, Bruma empatou aos 84 minutos e depois, 4 minutos depois, um gol contra do Niakate, colocando o Napoli na frente. Não é o mesmo Napoli da temporada passada. Eu já tinha esse receio, falei muitas vezes aqui, quando eu falava da expectativa para a temporada, da perspectiva que eu tinha para o Napoli nessa temporada. O ano passado, o Napoli viveu um ano mágico, porque ele jogava de forma mágica. Ele teve, não sei se foram 4 ou 5 derrotas em todo o campeonato italiano, mas o Napoli fez pouquíssimas partidas ruins durante a temporada. Sem brincadeira, se duvidar, foram 5 partidas ruins em toda a temporada. Claro que teve partidas diferentes, partidas em que brilhou mais, mas de você olhar e falar, nossa, que Napoli irreconhecível, foram pouquíssimas vezes em que o Napoli fez durante toda a temporada. E nessa temporada a gente já vê um Napoli irreconhecível muitas vezes. É um Napoli que não tem mais aquela quantidade de troca de passes, de movimentação. Muitas vezes o Osimhen tá completamente isolado lá na frente. O Kvaratskhelia não faz uma grande temporada. O posicionamento dos jogadores, o Rudi Garcia já conseguiu mudar. É um Napoli estranho, é um Napoli diferente, não é um Napoli que tem aquela mesma construção natural de jogadas, porque trocava passes muito rápido. Então, não é um time que se movimenta junto, né? Aquele Napoli de antes, a sensação é que todos os jogadores estavam presos uns nos outros, com, sei lá, um barbante de alguns metros, e quando um se movia, todos precisavam se mover, né? A sensação era que o Napoli se movia assim, ó. E agora a sensação é que é um Napoli completamente disperso em campo, onde muitas vezes o Osimhen tá lá sozinho, e aí é chute e bola na área pro Osimhen, sendo que esse Napoli não joga assim. Não foi assim que esse Napoli fez o que fez na temporada passada. Então, eu acho muito ruim que isso já esteja acontecendo agora, e por isso que eu falei no início do vídeo que trazia certezas ruins pra mim, porque eu imaginava que isso ia acontecer, mas eu imaginava que isso ia demorar mais. Eu achei que o Napoli, que funcionava por osmose, sabe, no automático, e no automático pelo lado bom da temporada passada, fosse durar mais. Mas não é isso que está acontecendo. Eu não gostei da chegada do Rudi Garcia, não gosto do que ele está fazendo, e infelizmente não sei o quanto que esse Napoli vai durar até o fim da fase de grupos. Então a gente ainda vai entender como que esse Napoli vai funcionar. No campeonato italiano também já não tá bem, vem de um empate e uma derrota. Então, não sei, não são perspectivas boas para o Napoli. Na próxima rodada o Napoli recebe o Real Madrid em casa, aí beleza, é o Real Madrid, mas depois é o Napoli que vai precisar se reerguer diante do Union Berlin, que aí tem aquele confronto duplo, né? Fora de casa, depois dentro de casa, enfim, aí depois repete Real Madrid e Braga. É isso, gente, o vídeo ficou então mais longo, inclusive, do que eu queria.
Mas espero que vocês tenham gostado. De vez em quando eu repito muito as coisas aqui. Aos poucos eu vou melhorando aqui a forma de trazer as análises e as informações para vocês. Peço mais uma vez, se você está até aqui, que se inscreva no canal, que curta o vídeo, deixa seus comentários. Está tendo a mesma sensação com o Napoli? Ficou completamente surpreso com a escalação do Inzaghi? Conta pra mim nos comentários. Eu leio todos, então se comportem. A galera aqui tá muito gente fina, inclusive comentaram outro dia falando, pô, Clara, que legal que eu tô lendo os comentários aqui, todo mundo é legal, assim, não tem comentário tóxico, galera xingando, essas coisas. Não é a minha galera. Se você é essa galera, nem precisa, sabe, ficar aqui no canal. Não é a minha energia, nem a energia que eu quero. Eita, fui pra um lado coach, que é melhor acabar esse vídeo. É isso, gente. Beijo. Não vai ter Tudo às Claras dessa quinta, não, que eu tô com muita coisa pra fazer. Mas voltamos durante pré e pós fim de semana com mais análises de PSG, que tem clássico no domingo, hein? Então a gente volta pra falar sobre isso e também a rodada dos italianos, beleza? Beijo, gente. Agora sim eu dou tchau.